Bitcoin a 90 mil aos, o que os dados realmente indicam para 2025. Em março de 2024, o Bitcoin cruzou os 100 mil dólares pela primeira vez na história. Analistas comemoraram. Influenciadores proclamaram o início de uma nova era. Depois, em menos de 90 dias, ele voltou para 90 mil. E ficou lá, oscilando, respirando, esperando. Mas aqui está o que ninguém está te contando. Os dados que movem o preço do Bitcoin não são os que aparecem no noticiário. São outros. São mais frios, mais técnicos e, dependendo de como você interpreta, muito mais assustadores ou muito mais animadores do que qualquer manchete. Hoje você vai ver exatamente o que esses dados dizem. E no final deste vídeo você vai entender por que 90 mil dólares pode ser apenas o começo, ou o topo que vai doer por anos. Vamos começar pelo básico que a maioria ignora. O Bitcoin não se move de forma aleatória. Ele segue ciclos estruturados em torno de um evento chamado halving, quando a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. O último halving aconteceu em abril de 2024. Historicamente, os maiores picos do Bitcoin chegam entre 12 e 18 meses após cada halving. Isso coloca a janela de pico desse ciclo entre abril e outubro de 2025. Estamos dentro dela agora. Mas atenção! O padrão histórico não é uma garantia, é uma correlação. E correlação sem contexto é o caminho mais rápido para perder dinheiro. O que os dados do ciclo dizem é que estamos em território de alta consolidada, não de topo definitivo e também não de explosão iminente. Então, por que o preço está travado em 90 mil? A resposta está nos bastidores do mercado institucional. E essa parte vai surpreender você. Em janeiro de 2024, a SEC americana aprovou os primeiros ETFs de Bitcoin à vista. Foi um marco regulatório sem precedente. Nos primeiros 12 meses, esses fundos captaram mais de 60 bilhões de dólares em ativos sob gestão. O fundo da BlackRock, o IBIT, sozinho ultrapassou 25 bilhões de dólares. Mais rápido do que qualquer ETF na história dos Estados Unidos. Esses números importam porque revelam um comprador completamente diferente dos ciclos anteriores. Nos ciclos de 2017 e 2021, o mercado era dominado por pessoas físicas, traders de varejo e especuladores. Hoje, mais de 30% do volume negociado vem de entidades institucionais. E instituições não compram e vendem em pânico. Elas acumulam em silêncio em faixas de preço específicas durante meses. A faixa entre 80 e 95 mil dólares é exatamente onde os dados on-chain mostram acumulação institucional maciça desde novembro de 2024. Isso explica o platô. E levanta uma pergunta muito séria sobre o que acontece quando essa acumulação terminar. Primeiro indicador: o MVRV-Z-Score. Ele mede a relação entre o valor de mercado atual do Bitcoin e o preço médio pelo qual cada moeda foi adquirida por seus donos atuais. Quando esse número ultrapassa 7, historicamente estamos próximos do topo de ciclo. Quando está abaixo de zero, estamos no fundo. Em maio de 2025, o MVRV estava em 2,4. Traduzindo, longe do topo histórico, mas também longe do fundo. Território de meio ciclo. Segundo indicador, o Realized Price por coorte. Dados da Glassnode mostram que carteiras com moedas compradas entre 1 e 3 anos atrás, os chamados hodlers de médio prazo, ainda estão em média com lucro de 180%. Isso significa que esses investidores têm margem enorme antes de entrar em pânico e vender. Pressão de venda desse grupo? Mínima. Terceiro indicador: a dominância do Bitcoin no mercado cripto. Em maio de 2025, o Bitcoin representa 58% de todo o valor do mercado de criptomoedas. Nos topos de ciclo anteriores, essa dominância costuma cair, porque o dinheiro migra para altcoins em busca de ganhos maiores. O fato de a dominância estar alta sugere que a fase de euforia geral, quando até as moedas sem fundamento explodem, ainda não começou. Lembra da pergunta que deixamos no ar lá no começo? Se 90 mil é o teto que vai doer por anos ou apenas o piso de algo muito maior, os dados todos juntos constroem um cenário específico. Não é certeza, mas é o cenário mais suportado pelas evidências disponíveis hoje. O halving de 2024 colocou o Bitcoin dentro de sua janela histórica de máxima performance. Os ETFs institucionais criaram uma classe de comprador que não existia nos ciclos anteriores.
Mais paciente, mais capitalizado e com um horizonte de longo prazo. O MVRV em 2,4 indica que o mercado ainda tem espaço para valorizar antes de entrar em zona de euforia, e a dominância alta sinaliza que o season de altcoins e o pico de ciclo provavelmente ainda não chegou. Agora, o contra-argumento honesto: regulação é o coringa imprevisível. Uma decisão adversa do governo americano, europeu ou chinês pode reescrever qualquer análise técnica em 48 horas. E existe um risco estrutural que poucos discutem. Se os ETFs começarem a registrar saídas líquidas consistentes por 3 ou mais semanas seguidas, o sinal de reversão pode ser mais rápido e mais profundo do que qualquer ciclo anterior. Justamente porque o dinheiro institucional, quando sai, sai em escala. Os dados, neste momento, favorecem o caminho verde. Mas a margem não é confortável o suficiente para ignorar o vermelho. Então, o que você faz com tudo isso? Primeiro, pare de olhar o preço do Bitcoin como notícia. Ele não é notícia. Ele é um ativo que responde a ciclos, a fluxos institucionais e a dados on-chain, não a manchetes. Segundo, os indicadores técnicos hoje não apontam para topo de ciclo. Apontam para meio de ciclo com acumulação ativa. Isso não é recomendação de compra. É leitura de dados. Terceiro, o risco real não está no preço. Está nos fluxos dos ETFs e nas decisões regulatórias dos próximos 90 dias. São esses dois fatores que você precisa monitorar, não o preço do dia. Agora, aqui está o que eu quero que você faça agora mesmo. Pega o aplicativo que você usa para acompanhar investimentos. Seja o do seu broker, seja um agregador. E adiciona o MVRV Z-Score e o fluxo dos ETFs de Bitcoin como indicadores fixos no seu painel. Se você não souber como fazer isso, escreve nos comentários qual plataforma você usa. Vou responder com o passo a passo exato. Porque o investidor que entende o que o mercado está sinalizando antes da manchete chegar é o que sai na frente. Título: Bitcoin a 90 mil. O que os dados realmente indicam para 2025? Palavras-chave principais: Bitcoin 2025. Bitcoin ETF BlackRock. Halving Bitcoin. MVRV Bitcoin. Bitcoin preço análise. Descrição sugerida, primeiras 2 linhas, indexação. Bitcoin travado em 90 mil. Acumulação institucional, MVRV em 2,4 e dominância em 58%. Os dados mostram topo ou trampolim. Análise completa com fontes reais.